vamos para a nossa 18ª aula do curso de C. E nessa aula a gente vai ver como que a gente pode retornar estruturas de uma função. Então a gente vai ver como que a gente pode retornar essa estrutura de uma maneira direta ou então retorná-la por meio de ponteiro. Então vamos aqui, no código. Então basicamente o que a gente vai fazer a gente vai criar uma função que vai receber um nome, primeiramente, vai receber um nome e uma idade, vai criar uma estrutura, colocar esses valores de nome e idade e retornar essa estrutura de forma direta. E depois a gente vai fazer um outro exemplo, que vai ser um ponto, a gente vai dar um determinado valor de x e y, e essa outra função ela vai retornar para a gente o ponteiro para uma estrutura. Então aqui a gente vai aprender a retornar estruturas de funções. Então a gente vai ter a função retornando estruturas. Vamos começar aqui no código então aqui a gente tem os nossos pacotes usuais, std e stdlib, e a gente está usando também aqui uma string que a gente vai utilizar ali para copiar o valor de uma string, para variável, a gente já vai ver. Então vamos começar definindo aqui o que a gente vai ter. Então a gente vai definir as nossas estruturas. Então primeiramente aqui vamos só olhar para a estrutura do tipo pessoa. Como a gente viu, para definir a estrutura a gente pode utilizar esse comando daqui, typedef structure. Então aqui eu estou definindo uma estrutura que tem um char, um caractere, que vai ser uma string, Então a gente tem uma string com 50 elementos, Lembrando que espaço também conta como um elemento. E esse também vai ter, então, essa idade que vai ser um inteiro, Então aqui a gente definiu essa nossa estrutura. E a gente vai querer fazer, como eu disse, essa função para criar uma estrutura pessoa e retornar essa estrutura para a gente. Então, eu vou definir aqui, como a gente já viu como que a gente define uma função, Então, essa função ela vai retornar um valor do tipo pessoa, que é justamente essa estrutura que a gente criou ali em cima, pessoa. E o nome dessa função vai ser criar pessoa, e ela vai receber uma string, que está dessa forma, que eu vou chamar de nome, e vai receber o inteiro, que vai ser a idade. E o que ela vai fazer? Essa função ela vai criar uma estrutura chamada P, que é do tipo pessoa, que a gente definiu ali em cima, vai utilizar essa função strcpy, que é o que? É string copy, ela só copia os valores que vão estar então nessa nossa variável nome para essa parte da estrutura, então p.nome, eu estou acessando então essa parte nome da nossa estrutura P, então ela vai copiar esse nome para essa parte da estrutura, e depois a gente vai atrelar então p.idade, como se recebendo o valor de idade. E simplesmente aqui a gente pode dar um return P, Então ela está retornando o P, que é justamente uma estrutura do tipo pessoa. Então dessa forma a gente consegue retornar essa estrutura diretamente. Vamos ver como que fica o nosso código então. Então aqui no nosso main, então a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar essa função criar pessoa, a gente vai passar o nome da pessoa, no caso aqui é Alice, e a idade, 25. E aí isso vai ser colocado numa variável do tipo pessoa, que é justamente o retorno dessa nossa função, que é essa estrutura, e eu vou chamar isso de usuário. E aí eu dou aqui um print só para a gente ver que funcionou. Então o printf vai ser o nome e a idade. Lembrando aqui dos marcadores, então como a gente já viu diversas vezes, aqui o marcador S a gente tem o marcador de string, que vai ser justamente o usuário.nome, e aqui o D indicando que a gente tem um inteiro, que vai ser justamente usuário.idade. Então quando a gente roda isso daqui, a gente vai ver que ele retornou para a gente justamente o que a gente passou, Alice e 25 anos. Então dessa forma a gente consegue retornar estruturas de uma função de forma direta. Agora vamos ver um outro exemplo, a gente retorna o ponteiro para uma estrutura. Então como que a gente retorna o ponteiro para uma estrutura de uma função? Agora a gente vai definir uma outra estrutura que vai se chamar ponto, dessa forma daqui, e ela vai ter então aqui o x, que vai ser um float, e o y, que também vai ser um float, então ela vai receber x e y. E aí o que a gente vai fazer aqui na nossa função? Como eu disse, a gente vai passar o valor de x e y e ele vai retornar uma estrutura desse tipo ponto para a gente, que no caso vai retornar o ponteiro para essa estrutura. Então como que a gente faz isso? Simplesmente para a gente retornar o ponteiro para a estrutura do tipo ponto, a gente vai escrever aqui ponto asterístico, dessa forma, isso daqui indicando que vai retornar um ponteiro, E eu vou definir essa função como sendo criar ponto, que vai receber os floats x e y, e o que ela vai fazer? Ela vai utilizar aquele comando que a gente viu em uma aula anterior, que é o malloc, então ela vai alocar um espaço dinamicamente aqui, que vai ser um espaço do tamanho dessa estrutura do tipo ponto, Então, ou seja, isso daqui vai ser uma estrutura do tipo ponto,
E como a gente viu, o malloc ele vai retornar para a gente um ponteiro para essa estrutura. Então essa estrutura eu estou chamando de P, então eu estou pegando esse P como sendo o ponteiro dessa estrutura, dessa forma. E de forma usual, né, aqui a gente verifica se o nosso P foi diferente de nulo, né, porque se deu errado esse malloc, né, como a gente já viu, ele retorna nulo. Então se isso aqui for nulo, a gente tem que tratar esse problema, né, no código. Mas aqui eu estou simplesmente verificando se ele não for nulo, ou seja, se deu certo, eu aloco a posição x da nossa estrutura P como sendo o valor de x que a gente passou aqui na função e da mesma forma para o y. Lembrando que quando a gente está trabalhando com ponteiros, aqui o nosso, em vez de ser o ponto, né, ela vai ser essa setinha, né, indicando que a gente está pegando essa parte x do ponteiro P dessa estrutura. E aí simplesmente eu retorno esse P dessa forma daqui. Então assim a gente consegue retornar o ponteiro. Agora vamos ver como que a gente usa, né? Então aqui eu estou definindo, né? Estou utilizando essa função, criar ponto, que a gente definiu ali. Estou colocando o valor de x 10.5, o valor de y 20.0, né? Porque isso aqui são floats. E ele vai retornar para a gente um ponteiro. Então eu tenho que pegar isso dessa forma. Então ela vai ser do tipo ponto, asterisco indicando que é um ponteiro. E eu vou chamar isso de meu ponto. Então esse nome aqui a gente que coloca. Estou colocando aqui como sendo meu ponto. Vou verificar se ele é nulo. Aqui eu posso verificar se ele é nulo. E aí eu printo essas coordenadas x e y. Como é float, o marcador vai ser o f. E aqui, como a gente já viu também algumas vezes, esse ponto 1 indica uma casa decimal. E aí eu vou printar o meu ponto x e meu ponto y. Novamente tomando cuidado, né, que a gente agora está trabalhando com ponteiros, então a gente deve utilizar a seta e não um ponto, né? E aí, quando eu termino esse código, né, como a gente fez uma alocação dinâmica lá dentro da função, a gente pode liberar então esse meu ponto, né? Então esse ponto daqui, essa variável que é esse ponteiro, então a gente libera esse ponteiro que foi alocado dinamicamente. Então dessa forma a gente vai rodar aqui e ver justamente o print do ponto que a gente colocou. Então a gente colocou o ponto 10.5, 20.0 e ele retornou justamente essas coordenadas. Então dessa forma a gente consegue retornar estruturas de dentro de funções.